E fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o Taylor trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E dessa vez, pessoal, como sempre, né, aquele how to make, como fazer, né, rapaziada. Dessa vez eu sei que muita gente aqui, muitos inscritos querem fazer suas histórias em quadrinhos, ou até tá fazendo a sua história em quadrinho, mas mesmo assim quer algumas dicas e saber como mais ou menos eu faço. Eu, Taylor Extreme. Não é tipo, aula com Akira Toriyama, é aula com o Maurício de Souza, não. Como é o processo inicial das minhas histórias em quadrinhos. Muita gente já me perguntou, já ficou em dúvida, Taylor, como é que você faz? E isso não é novidade, porque vocês já viram várias lives minhas, vários vídeos de eu falando mais ou menos qual que é o processo inicial, mas dessa vez eu quero explicar mais detalhadamente. E dessa vez eu vou dar um exemplo, utilizando já a história em quadrinho que vai vir em breve aí daqui uns meses, que é K-Stars, a origem do cosmos. Foi uma publicação que eu fiz aí na comunidade, muita gente já viu, ficou até ansioso querendo saber, mas é basicamente contando aí a origem da família e da galera do Dimensão, beleza, rapaziada? Então bora lá. Então bom, pra começar, qual é o tipo de folha e material que eu utilizo assim pra começar uma história em quadrinho do zero? Bora lá. Em primeiro lugar, rapaziada, pra fazer a capa eu utilizo essa folha. Essa folha ela é um pouco mais grossa, olha só, pelo barulho vocês conseguem ter uma noção básica, ela é um pouco mais grossa. Eu não sei diferenciar muito as folhas, rapaziada, porque eu não tenho muita experiência nessa parte, mas é esse papel aqui, né, Canson, 140, esse número aqui, diferente da normal, rapaziada, ó, tá aqui 60 e essa aqui é 140, tá? Então pra ela ficar mais grossa tem que ser 140. Se alguém souber a diferença, qual a nomenclatura disso daqui, comenta aqui embaixo. Mas 60 seria a folha normal, a folha mais fina, né, que eu fiz aqui algumas artes e tudo mais, mas a 140 é a folha que eu utilizo pra fazer capa. Por que que eu utilizo essa folha? Porque no caso, o quadrinho ele fica um pouco mais robusto, ele fica um pouco mais firme, sabe? Ele não fica aquela coisa mole, vocês vão entender. E também dá pra você fazer uma arte muito mais bonita aqui na frente, utilizando até canetinhas e tudo mais, que não vai passar pro outro lado, sabe, rapaziada? Já aqui nessa folha mais fina, ela acaba passando. Então, rapaziada, tá aqui. Essa daqui é a capa que eu utilizo. O que mais? Bom, na verdade eu deveria utilizar outro tipo de folha, mas como a gente tá falando aqui de materiais básicos, materiais mais fraquinhos mesmo, eu utilizo aqui a folha chamequinho. Na verdade a folha não vai fazer muita diferença, pelo menos pra mim não faz. Mas assim, quanto mais grossa a folha, pra você fazer o quadrinho melhor. Não precisa ser desse naipe aqui, tá? Dessa grossura. Mas se for um pouco mais grossa, é melhor pra você. No caso, essa daqui, ela é 75, ó. Então ela é uma folha um pouco mais grossa do que esse papel Canson aqui, que é bem mais fino. Então essa folha aqui, chamequinho, ela é de 75, então ela é um pouco melhor, rapaziada. Então agora a gente vai aqui separar as folhas pra gente fazer a nossa história em quadrinho ali, já meio que dá um pré-início pra ela, né? Ela vai ter um total aqui de 20 páginas, então eu vou precisar de mais ou menos... lembrando que cada folha, se você for fazer dobrada, cada folha equivale a 4 páginas, rapaziada. É simples, a conta é fácil. Dobrada, 1 página, 2 páginas, 3, 4 páginas. Então, se você quer uma história em quadrinho com 20 páginas, 2 equivale a 8, 3 equivale a 12, 4 equivale a 16 e 5 folhas equivale a uma história em quadrinho de 20 páginas. Então, eu preciso de 20 páginas, porque no caso vai ser uma história em quadrinho de origem. Se você já tem um roteiro meio que pré-feito, você já sabe mais ou menos quantas folhas você vai utilizar. E uma dica de ouro, rapaziada, claro, é uma dica que eu utilizo, tá bom? Se você quiser seguir os meus passos, é uma dica que eu utilizo. Se a sua história em quadrinho tem 20 páginas, sempre coloque 4 páginas a mais. Por quê? Porque nesse caso pode ser que você invente alguma coisa no meio da história, ou às vezes você queira usar uma página só para fazer uma fala ou para ilustrar uma cena. Então sempre coloque uma folha a mais, né, no caso 6, para dar aqui um total de 24 páginas. Ah, mas no final vai sobrar folha. Antes sobrando do que faltando, porque eu tive esse problema aqui agora, principalmente com Force Bugs, vai faltar página, é bem provável que eu vou ter que fazer uma parte 2. Então era muito mais fácil eu ter colocado mais folhas ali do que agora ter que apelar para uma parte 2, porque vocês estão ligados, quando vocês grampeiam ali, é muito difícil você adicionar folha depois, fica bem mais difícil. Dá até dá, mas vai ficar feio. Então é isso, rapaziada. Então agora qual que é o próximo passo? A gente vai unir tudo, no caso aqui, colocando a capa mais grossa por fora e todas as folhas pro lado de dentro. E a gente vai simplesmente dobrar. É fácil, simples e fácil, né? A gente vai medir aqui. Um segredo que eu faço, pra não ficar desalinhado, rapaziada, eu sempre coloco uma régua aqui, ó, e vou forçando aqui. Por quê? Porque às vezes a folha ela pode acabar escapando, né? E antes de forçar
forçar aqui a dobradura, eu já posso aqui, ó, apertar e, né, com a própria mão aqui a gente já vai pressionando para as folhas começarem a se dobrar e a gente já vai ter aqui uma marcação, rapaziada, certo? Vocês notaram que ficou sobrando folha aqui. Nesse caso, você pode dar uma batidinha, né, e fazer todo o alinhamento, rapaziada. Simples e prático. E bom, rapaziada, agora chegou a parte de grampear. Essa parte é um pouco mais chata, eu confesso pra vocês. Todo mundo aí, mano, que já viu meus gibis, viu minhas histórias em quadrinhos aqui no canal, sabe que eu simplesmente grampeio dessa forma, né? Dessa forma aqui por fora. Porém, eu aprendi uma nova técnica, ao qual você utiliza uma caixa de sapato, rapaziada, né? Pra você ter um pouco de pressão. Você vai encontrar o meio da sua história em quadrinho, vai deixar as folhas mais alinhadas possível. Você vai chegar aqui a folha um pouco mais perto aqui da borda, sabe? Pra você conseguir ter um pouco de pressão. Você vai abrir aqui o seu grampeador, né? Vai encontrar aqui o momento certo. Você vai aqui mirar bem no meio e vai pressionar, rapaziada. Olha só, desta forma. E agora você vai aqui embaixo e faz a mesma coisa, dessa forma. E assim você vai grampeando toda a sua história em quadrinho. É bem provável que dê uma pequena amassada, rapaziada, mas não é nada tão grave assim que você não possa consertar depois, tá? Porque é bem melhor do que ficar com aquela barriga depois, as folhas vão ficando estranhas. Dessa forma aqui, a história em quadrinho, ela fica mais bonita e mais organizada, tá? Principalmente em questões de páginas. Tá, e agora que você grampeou, qual que é o próximo passo? Dessa vez você vai puxar os grampos, eles vão estar todos assim, né? Aí você vai virar e você vai amassar com a própria mão. Mas dependendo do grampeador, ele também tem aqui esse rabinho aqui, essa coisinha aqui, que você também pode amassar para não ter perigo de você furar o seu dedo, né, rapaziada? Então vou amassar todos aqui, aí eu já vou. Bom, rapaziada, e no final ficou desta forma. É claro que alguns grampos ainda ficaram aqui um pouco mal amassados, tem que tomar muito cuidado para você não furar o seu dedo. Se você não está conseguindo fazer dessa forma, é o mais aconselhável você grampear dessa forma para não ter perigo de você se acidentar aí na sua casa, tá? Mas assim, não é a mesma coisa de você grampear naqueles grampeadores maiores, né? Que eles têm uma pressão assim que você coloca a folha inteira e você consegue grampear de boa, mas é um grampeador bem maior. Então, dessa forma aqui você consegue também efetuar o grampeamento. Não, repetindo, não fica 100%, mas também não vai ficar daquele jeito esquisito, né? Vai ficar parecendo uma história em quadrinho mesmo, ó. Agora as páginas estão todas do mesmo tamanho, dando assim uma compreensão muito maior. Agora, qual que é o próximo passo? Vai ser na parte 2 desse vídeo, tá? Que agora a gente já tem basicamente o livro todo montado. E na parte 2 desse vídeo, rapaziada, eu vou mostrar pra vocês aqui todo a parte de esboçamento da página, da história em quadrinho no geral, né? Pra vocês terem aí uma noção básica. Em hipótese alguma, mano, passa a mão aqui assim, rapaziada, alisando, que senão vocês vão furar o dedo, tá? Porque alguns grampos aqui eles ficam um pouco pra cima assim, e é importante você sempre estar amassando aqui. Então, rapaziada, espero que você tenha gostado. Esse aqui é o processo inicial de uma história em quadrinho, de como fazer uma história em quadrinho. E na parte 2 eu vou esboçar a capa aqui, tá? E eu vou tentar deixar ela o mais perto assim de uma história em quadrinho normal, tá? Eu vou evitar fazer da forma que eu faço, que é já fazer aquela margem zona, já fazer o título e tudo mais. Eu vou tentar deixar ela o mais próximo de uma história em quadrinho real, para que vocês venham acompanhar, beleza? Então, esse daqui é basicamente a parte do livro. Olha só como ele ficou bem bonito, né? Ficou bonito, bem alinhadinho, algo que dá para compreender. Aqui já dá para você imaginar todo um universo aqui dentro, né? A página final também ficou bem legal. Então já dá para você fazer todo o seu universo dentro dessa história em quadrinho. Beleza, rapaziada? Bom, e os materiais necessários, né, rapaziada, pra gente fazer a parte 2 vai ser, obviamente, uma régua, uma borracha, uma lapiseira. Eu utilizo lapiseira porque ela é mais fina, dá pra esboçar com muito mais facilidade, e uma caneta preta, caso você não esteja nanquim, né? E caso também você não esteja lapiseira, você pode utilizar o lápis grafite normalmente, que vai ajudar da mesma forma, beleza, rapaziada? Então esse foi o vídeo para a parte 2. Eu peço uma meta de apenas 200 likes nesse vídeo, eu tenho certeza que a gente consegue. Então nos vemos no próximo vídeo, que sai amanhã. E não se esqueça, rapaziada, de deixar o seu like se você não deixou ainda, e se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Nos vemos no próximo vídeo, valeu e fui!